Bastante tímida, houve confissão chocante do CEO que pode mudar tudo. Ninguém estava preparado. Era uma manhã cinzenta e chuvosa. Clara, uma jovem assistente numa pequena empresa de contabilidade, aguardava o ônibus sob o abrigo molhado da parada. O trânsito ao redor era uma sinfonia caótica de buzinas e motoristas impacientes. Ela observava as gotas de chuva pingarem em sua bota velha, criando pequenas poças que refletiam o céu nublado. A cidade, normalmente vibrante, parecia envolta em uma neblina de segredos, mas uma conversa flutuava entre os murmúrios. A voz era imponente, e Clara reconheceu o tom carismático que vinha acompanhado de uma certa autoridade. Era o CEO da gigante corporação de tecnologia, Rodrigo Tavares, um homem cujas aparições eram cercadas de aplausos e boatos. Com ele estava um investidor enigmático, um estrangeiro de cabelos grisalhos e olhar penetrante, que segurava um guarda-chuva como se estivesse prestes a desvendar um mistério. "Você pode garantir que isso não vai vazar?" perguntou o investidor, sua voz baixa e arrastada, mas carregada de tensão. "Eu tenho controle sobre isso, por enquanto", respondeu Rodrigo, sua expressão mudando rapidamente, de confiança para uma inconfundível sombra de preocupação. "Mas se as pessoas descobrirem sobre o projeto, bem, isso pode arruinar não só minha carreira, mas a vida de milhares de funcionários." Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara, tomando conta de seus pensamentos. O que poderiam ser esses segredos? Outro tombo financeiro? Um esquema de corrupção? As perguntas cercavam sua cabeça, enquanto ela tentava não parecer muito interessada. Mas ainda assim, não conseguia desviar o olhar. Não foi só uma falha no sistema. Rodrigo continuou, olhando ao redor como se estivesse preocupado com ouvidos indesejados. Existem muito mais pessoas envolvidas do que imaginamos. Ninguém nunca viu isso vindo, e não posso deixar que arruinem o que construí. Clara sentiu seu coração acelerar. A revelação a deixou gelada. Um nó se formando em sua garganta. O tremor em suas mãos não podia ser controlado. A cidade vibrante agora parecia cheia de sombras à espreita. Ela sabia que estava prestes a ser puxada para um jogo perigoso. Com um impulso de coragem, decidiu que precisava saber mais. Naquela noite, a chuva continuava a cair, trazendo consigo uma sensação de urgência. Clara não conseguiu dormir. O que fazer com o que ouvira? Investigar e arriscar sua segurança? Ou permanecer na obscuridade e proteger seu emprego? O dilema manteve acordada, revirando a ideia de um futuro incerto. Poderia ser a única a trazer uma verdade à tona que muitos queriam enterrar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Aquela noite, Clara se revirava na cama, completamente consumida por pensamentos. O que ela sabia poderia mudar tudo. Mas e se não tivesse coragem? O medo apertava seu peito. E se descobrissem? O que seria dela? Decidiu que, ao menos, tentaria entender melhor a situação. E o que cada palavra de Rodrigo realmente significava. Na manhã seguinte, Clara foi ao trabalho. A rotina incessante do escritório vinda apenas como um zumbido distante. Sua mente girava com a conversa de Rodrigo. A atmosfera no escritório estava tensa. Murmúrios, olhares furtivos. Algo estava prestes a acontecer. Assim que entrou, seu chefe a chamou rapidamente ao seu escritório. "Clara, temos uma reunião crucial hoje. O CEO quer que você leve alguns documentos para ele. É urgente", disse ele sem olhar diretamente em seus olhos. Algo estava errado. O coração disparou. Rodrigo estava em uma sala fechada,
com aqueles que ela imaginava serem seus mais próximos conselheiros. O que quer que tivesse ocorrido era sério. Com um nó na garganta, Clara pegou os papéis, um arquivo grosso, com os nomes de várias pessoas, estranhas e conhecidas. Tentei não pensar nas implicações disso. Um pouco de sorte, a revelação que ela buscava poderia aparecer ali. Mas enquanto subia as escadas para o andar executivo, senti um arrepio. Ao abrir a porta e entrar, uma tensão visceral envolveu o ambiente. Rodrigo estava em pé, sua expressão indignada iluminando o rosto. Mas não estava só. Ao seu lado estava o investidor enigmático e uma mulher que Clara reconheceu. Lúcia, a assistente pessoal de Rodrigo e sua amiga mais próxima. Não era possível. Clara, traga os documentos. Precisamos mostrar isso a eles. Rodrigo gritou, mas não sem um olhar furtivo para Lúcia. O clima estava elétrico. Clara levou os papéis até a mesa, tentando decifrar as reações de todos. Assim que Rodrigo começou a falar, de repente, uma explosão de gritos ecoou do corredor. A porta se abriu com violência, revelando policiais armados. Todos no chão. Ninguém se mexe. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. O que diabo estava acontecendo? O investidor olhou para Rodrigo, o medo cintilando em seus olhos. Você disse que estava tudo sob controle? Ele sibilou. Eu pensei que estivesse. Não fui eu, Rodrigo respondeu, sua voz carregada de pânico. Mas era Lúcia quem capturou a atenção de todos. Ela olhou para Clara, um misto de culpa e raiva em seu olhar. Você não entende, Clara. Isso foi tudo uma grande farsa. Nós estávamos dentro, sabotando tudo de dentro. Clara ficou paralisada. As palavras de Lúcia acertaram como um soco no estômago. O que você está dizendo? Você estava a par de tudo? Um esquema com o Rodrigo? Lúcia respirou, fundo, claramente em conflito. Precisávamos fazer isso para proteger as nossas vidas. Rodrigo está sendo investigado para algo muito maior do que você imagina. Isso não é apenas sobre a sua segurança. É muito pior. O agente que liderava a operação começou a se aproximar. Rápido, para a parede! O pânico tomou conta. O que significa tudo isso? Clara olhava de Rodrigo a Lúcia, um labirinto de incerteza se formando em sua mente. Seus corações batendo em um ritmo frenético. Então a verdade da conversa que havia ouvido na parada de ônibus começou a se revelar de maneira cruel. As pessoas ao seu redor não eram apenas colegas de trabalho. Eram peças em um jogo mortal que Clara não sabia que fazia parte. Com uma última olhada para Rodrigo, Clara percebeu que nem tudo era o que parecia. Uma solução se afastava mais e mais enquanto o caos se instaurava. O que aconteceria a seguir? Clara não sabia, mas uma coisa era certa. Ela estava no epicentro de uma tempestade. E agora, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Clara estava paralisada. A tensão ao redor era quase palpável. A explosão de gritos das autoridades ecoava em sua mente. Ela olhou ao redor, sentindo o pânico se espalhar pelo grupo, como um incêndio. Os policiais, armados e autoritários, apontavam suas armas. Para a parede! Acelera! As ordens deixavam todos em estado de choque. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. O investidor olhava para Rodrigo, fugindo de qualquer contato visual, enquanto Lúcia ainda mantinha o olhar firme, desafiadora, mas com uma expressão que denunciava sua angústia. Eu não vou ser preso por isso, Rodrigo gritou. Seus dedos tremiam enquanto ele pensava nas consequências. Mas em vez de buscar justificativas, algo estalou na mente de Clara. E se tudo o que ela sabia não era o que parecia? Uma ideia aterradora lhe atravessou a mente, com o tumulto se desenrolando. Clara sentiu algo mudar. Era como se camadas de mentiras estivessem começando a se desfazer. Algo a alertava. Havia mais. Ela olhou para Lúcia, seus olhos suplicantes. Havia uma história muito mais profunda ali. Clara, você precisa entender. Lúcia começou a falar, mas foi interrompida assim que o agente se aproximou dela, fazendo-a desistir.
Os gritinhos dos outros funcionários ecoavam pela sala, todos em estado de negação. Da parte de trás da sala, um outro policial avançou. Parem, o que está havendo aqui? Ele tinha um olhar astuto, como se já soubesse mais do que estava sendo dito. Rodrigo, nós sabemos sobre o seu plano. Que plano? Clara perguntou, agora completamente confusa. As palavras de Lúcia estavam martelando em sua mente, e a desconexão começava a se juntar. O policial fez um gesto com a mão. O projeto, Rodrigo, o plano de desvio de fundos. Vocês achavam que estavam escondendo com segurança? Uma onda de choque atravessou o espaço. Os olhos de Clara se arregalaram. Desvio de fundos? Rodrigo, o CEO carismático e admirado, envolvido em um esquema de corrupção que poderia arruinar vidas. E Lúcia, a amiga próxima. Clara se viu passando de defensora a alvo. Mas eu não tinha ideia, eu só queria proteger todos nós. Rodrigo se defendeu, sua voz agora fragorosa e implorante. Mas a verdade estava lá, exposta. E naquele momento, Clara percebeu que ele era um potencial traidor. Mas o que aconteceu na sequência foi ainda mais chocante. Lúcia, com coragem em seus olhos, tomou uma decisão. Não era só Rodrigo. Eu também fazia parte disso. Mas ele não sabia que eu tinha planos próprios, algo que poderia mudar tudo. O silêncio foi cortante. Os policiais olharam uns para os outros. O que você quer dizer com isso, Lúcia? O agente indagou apertando a mão em seu cinto. Ela respirou fundo, confessando. A verdade é que eu nunca quis apenas seguir as ordens. Eu planejava desmascarar Rodrigo antes que fosse tarde demais. Eu só não sabia que ele estava tão envolvido. As palavras de Lúcia reverberaram como um trovão. Clara estava incrédula. Sua amiga tinha um plano ousado que envolvia traição. O que mais não sabia? Rodrigo, em seu canto, balançou a cabeça, confuso e desesperado. Você não pode fazer isso. Todos nós comprometemos nossas vidas aqui. A tensão alcançou um clímax nervoso. O policial olhou para todos, sua voz firme. O que está acontecendo aqui é mais do que uma simples investigação. Isso é um caso de segurança nacional. Clara se sentiu perdida. Ela estava em uma rede de corrupção, traições e segredos. A confiança em Rodrigo tinha se desmoronado. E Lúcia, sua amiga, agora parecia um inimigo. Nesse momento, a reviravolta esmagadora fez com que o mundo de Clara girasse. Quem realmente estava ao seu lado? Então, quando tudo parecia perdido, uma nova figura entrou. Uma mulher de cabelos escuros e vestida elegantemente, com um olhar profundo e enigmático. Ela se apresentou como Agente Oliveira, e a primeira coisa que fez foi olhar diretamente para Clara. Você, Clara, é a chave. Você precisa decidir de que lado está realmente. O futuro está em suas mãos. Clara sentiu um frio na espinha. A tempestade de emoções agora transformada em uma verdadeira batalha. Qual era o seu caminho? E o que significava ser a chave nesta história caótica? Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, uma pergunta persistia. Ela conseguiria escapar das garras desse jogo perigoso? Ou seria engolida por ele? Clara estava paralisada. A tensão ao redor era quase palpável. A entrada da Agente Oliveira parecia uma luz em meio ao caos, mas sua afirmação a deixou mais confusa ainda. Você, Clara, é a chave. O que isso significava? Ela nem conseguia pensar direito. As peças do quebra-cabeça se movendo de uma maneira que não conseguia acompanhar. A atmosfera na sala era elétrica. Os policiais pressionando. E Rodrigo lá, sudando frio. Clara olhou para Lúcia, seu coração batendo descompassado. O que realmente estava acontecendo? A Agente Oliveira se aproximou, focando em Clara com um olhar intenso. Precisamos de você, Clara. A verdade precisa vir à tona.
e você é a única que pode ajudar a expô-la. Rodrigo aparentava perder o controle. Vocês não podem simplesmente... Ele foi interrompido pela voz firme do policial. Silêncio, todos nós sabemos que há algo muito maior em jogo aqui. Foi então que uma explosão irrompeu do corredor. O barulho era ensurdecedor. Clara deu um salto, seus instintos de sobrevivência gritando. A porta foi arrombada com força e a sala explodiu em caos. Os policiais se posicionaram, buscando por novos alvos, enquanto gritos ecoavam do lado de fora. Não era apenas um assalto. Era uma operação muito mais perigosa do que qualquer um esperava. A figura que invadiu a sala era de um homem misterioso, com uma máscara e roupas pretas. Ele segurava algo que Clara não conseguiu identificar de imediato. Ele se virou e, antes de pensar duas vezes, apontou diretamente para Rodrigo. "Esta é sua última chance", ele gritou, o tom carregado de uma ameaça latente. Clara sentiu um nó na garganta. Olhando para Rodrigo, viu algo em seu olhar que a deixou inquieta. Medo? Desespero? Que lado era esse que ele estava jogando? E, como se respondesse a essa pergunta, Lúcia gritou: "Rodrigo, você não tem escolha. Entregue-se!" Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o homem misterioso se virou e disparou o que parecia ser uma granada de fumaça, inundando a sala em um turbilhão de cinzas e trevas. Clara teve apenas um segundo para respirar antes que a fumaça a envolvesse. O cheiro era sufocante. A visão se tornava turva. Na confusão, ela agarrou o braço de Lúcia, puxando-a em direção à saída. Mas a amiga parecia hesitante, paralisada em algum tipo de revelação. "Lúcia, vamos!" Clara gritou. Mas a amiga respondeu com um olhar desolado. "Clara, eu não sei se posso voltar atrás." A dança do caos e medo. Fumaça começou a se dissipar. Clara percebeu algo no chão, uma pequena caixa trancada, quase invisível sob o lixo. Sem pensar, ela se abaixou para pegá-la. E ao tocá-la, uma descarga elétrica a percorreu. O que quer que estivesse naquele objeto parecia pulsar com uma energia estranha. O policial que liderava a operação gritou para os outros: "Precisamos da evacuação agora. Vamos, já!" Mas Clara sabia que estava em um divisor de águas. Com a caixa na mão, uma ideia começou a florescer em sua mente. O que se aquela caixa continha verdade sobre tudo? Enquanto escutava o tumulto lá fora, Clara sentiu uma determinação crescente. Se ela tinha de ser a chave, precisava abrir qualquer que fosse a porta. Mas ao olhar novamente para Rodrigo e Lúcia, a pergunta assaltava: quem realmente estava com ela? E se eles tinham seu próprio jogo? Com o coração acelerado, Clara decidiu: era hora de descobrir. Feridas muito profundas estavam sendo abertas, e um novo nível de traição parecia prestes a ser revelado. O que havia dentro daquela caixa poderia mudar tudo, mas poderia também condená-la. E enquanto ela se movia em direção à saída, o peso da escolha que tinha nas mãos começou a se tornar perigoso. Poderia Clara ser a salvação ou sua pior inimiga? Clara estava paralisada, a caixa trancada firmemente em suas mãos, enquanto o caos girava à sua volta. O barulho dos gritos e o cheiro de fumaça a cercavam, mas sua mente focava em uma única ideia: a verdade. O pânico crescia, como se as paredes estivessem se fechando, e, enquanto seu coração batia forte, ela sabia que tinha que agir rápido. "Clara, vamos!" Lúcia instou, puxando-a pelos braços. O desespero na voz dela fez hesitar, mas o impulso de descobrir o que estava dentro da caixa era irresistível. "Não posso deixá-la aqui!" exclamou, sentindo uma adrenalina misturada a uma tensão sufocante. Diante da confusão, Clara finalmente decidiu. Com um movimento rápido, abriu a caixa. Dentro havia documentos antigos, uma lista de nomes e um pendrive. Mas um objeto peculiar chamou sua atenção. Uma foto em preto e branco, borrada e amarelada. Ao olhar mais de perto, reconheceu um rosto familiar.
O que estava acontecendo? Ela segurou a foto com mais força, tentando processar a realidade. Nesse instante, algo se quebrou em sua mente. O homem da máscara havia se afastado, mas não sem antes deixar uma bomba que a fez tremer. Ele gritou: "É hora de todos descobrirem o que você realmente é, Clara." E em um movimento rápido, desapareceu na fumaça. Clara piscou, confusa. O que ele quis dizer com isso? Ela olhou de volta para Lúcia, que agora parecia mais pálida, quase assustada. Ele estava falando. Nesse momento, os policiais cercaram o ambiente, e um Billy se aproximou de Clara, com um olhar de desconfiança. "Onde você conseguiu isso?" Ele apontou para a foto que Clara segurava. Um clima de tensão crescia. "Essa imagem, nós temos procurado por essa mulher." O coração de Clara disparou. Mas quem é ela? Sua voz quase falhou enquanto olhava para a foto, sentindo um frio na espinha. Era uma mulher com um olhar intenso, parecida com ela de uma maneira perturbadora. "Ela é a chave para tudo isso. Você precisa entender." O agente começou a explicar, mas foi interrompido pelo som de tiros vindos do corredor. Clara e Lúcia se entreolharam, sentindo o mesmo medo. O caos se instalou novamente. "Temos que sair daqui!" Lúcia disse, puxando Clara. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou a sala. O sargento que havia chamado Rodrigo começou a cair, um ferimento sério na perna. Clara, em choque, não conseguiu desviar o olhar. "Isto não é apenas um bloqueio. Estamos cercados. Precisamos de apoio." O sargento gritou, mas a situação rapidamente se tornava incontrolável. Os policiais começaram a recuar, buscando refúgio. Enquanto isso, Clara sentiu que as peças de um quebra-cabeça complicado começavam a se conectar. O que o homem mascarado queria dela? O que aqueles documentos realmente significavam? Ela precisava de respostas. E de repente, tudo se iluminou quando Lúcia, com um olhar determinado, a puxou para o lado. "Clara, você precisa me ouvir. Essa foto é de sua mãe." Um gelo percorreu a coluna de Clara. "O quê? Como você sabe disso?" A revelação a atingiu com força. Era uma verdade que nunca imaginara. Um burburinho de emoções misturadas. "Eu sabia que um dia você descobriria. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior, e agora você também está," Lúcia disse, sem desviar o olhar. Clara estava em estado de choque, confusa, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. O que tudo isso significava? Se a vida mudava diante de seus olhos, mas havia algo mais, um som distante de sirenes se aproximando. A tempestade estava longe de acabar. "Clara, escolha, você pode ficar e enfrentar isso ou fugir agora," Lúcia gritou, enquanto o caos aumentava. A sala estava oficialmente um campo de batalha. Clara, segurando a foto com as mãos tremendo, olhou para a amiga e pensou rapidamente. Quem estava realmente com ela? E mais importante, quem era ela, de verdade? O futuro estava se desenrolando e as decisões a esperavam. Insistentes. Uma escolha precisava ser feita. Clara estava paralisada, a caixa trancada firmemente em suas mãos, enquanto o caos girava à sua volta. O barulho dos gritos e o cheiro de fumaça a cercavam. Mas sua mente focava em uma única ideia: a verdade. O pânico crescia, como se as paredes estivessem se fechando. E enquanto seu coração batia forte, ela sabia que tinha que agir rápido. "Clara, vamos!" Lúcia instou, puxando-a pelos braços. O desespero na voz dela a fez hesitar, mas o impulso de descobrir o que estava dentro da caixa era irresistível. "Não posso deixá-la aqui", exclamou, sentindo uma adrenalina misturada a uma tensão sufocante. Diante da confusão, Clara finalmente decidiu. Com um movimento rápido, abriu a caixa. Dentro, havia documentos antigos, uma lista de nomes e um pendrive. Mas um objeto peculiar chamou sua atenção. Uma foto em preto e branco, borrada e amarelada. Ao olhar mais de perto, reconheceu o rosto familiar. O que estava acontecendo? Ela segurou a foto com mais força, tentando processar a realidade. Nesse instante, algo se quebrou em sua mente.
O homem da máscara havia desaparecido, mas não sem antes deixar uma bomba que a fez tremer. Ele gritou: "É hora de todos descobrirem o que você realmente é, Clara." E em um movimento rápido, desapareceu na fumaça. Clara piscou, confusa. O que ele quis dizer com isso? Ela olhou de volta para Lúcia, que agora parecia mais pálida, quase assustada. "Ele estava falando sobre você?" Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés, um burburinho crescente de incertezas. "Isso é complicado", Lúcia respondeu, a voz trêmula. "Não sou quem você pensa que sou." Nesse momento, os policiais cercaram o ambiente, e um deles se aproximou de Clara com um olhar de desconfiança. "Onde você conseguiu isso?" Ele apontou para a foto que Clara segurava. Um clima de tensão crescia. "Essa imagem? Nós temos procurado por essa." "Mulher!" O coração de Clara disparou. "Mas quem é ela?" Sua voz quase falhou enquanto olhava para a foto, sentindo um frio na espinha. Era uma mulher com um olhar intenso, parecida com ela de uma maneira perturbadora. "Ela é a chave para tudo isso. Você precisa entender." O agente começou a explicar, mas foi interrompido pelo som de tiros vindos do corredor. Clara e Lúcia se entreolharam, sentindo o mesmo medo. O caos se instalou novamente. "Temos que sair daqui", Lúcia disse, puxando Clara. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou a sala. O sargento que havia chamado Rodrigo começou a cair, um ferimento sério na perna. Clara, em choque, não conseguiu desviar o olhar. "Isto não é apenas um bloqueio. Estamos cercados. Precisamos de apoio", o sargento gritou. Mas a situação rapidamente se tornava incontrolável. Os policiais começaram a recuar, buscando refúgio. Enquanto isso, Clara sentiu que as peças de um quebra-cabeça complicado começavam a se conectar. O que o homem mascarado queria dela? O que aqueles documentos realmente significavam? Ela precisava de respostas. E, de repente, tudo se iluminou, quando Lúcia, com um olhar determinado, a puxou para o lado. "Clara, você precisa me ouvir. Essa foto é de sua mãe." Um gelo percorreu a coluna de Clara. "O quê? Como você sabe disso?" A revelação a atingiu com força. Era uma verdade que nunca imaginara, um burburinho de emoções misturadas. "Eu sabia que um dia você descobriria. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior, e agora você também está", Lúcia disse, sem desviar o olhar. Clara estava em estado de choque, confusa, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. O que tudo isso significava? Sua vida mudava diante dos seus olhos, mas havia algo mais, um som distante de sirene se aproximando. A tempestade estava longe de acabar. "Clara, escolha. Você pode ficar e enfrentar isso ou fugir agora", Lúcia gritou, enquanto o caos aumentava. A sala estava oficialmente um campo de batalha. Clara, segurando a foto com as mãos tremendo, olhou para a amiga e pensou rapidamente. Quem estava realmente com ela? E mais importante, quem era ela, de verdade? Então, antes que pudesse decidir, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem entrou, mas não era um policial. Era uma figura conhecida, alguém que ela nunca esperava ver ali. Seu pai. "Clara, você precisa vir comigo", ele gritou. A dor em sua voz ecoando na sala cheia de tensão. "Pai? O que você está fazendo aqui?" Clara perguntou, a confusão se misturando ao medo. Mas o olhar dele não era o de um pai preocupado. Era o olhar de alguém que tinha segredos profundos. "A sua mãe", ele começou, sua voz embargada. "Ela está viva, Clara. E você é a única que pode ajudar a encontrá-la." Clara ficou paralisada. A revelação era um soco no estômago. O que o homem mascarado tinha a ver com tudo isso? E quem era realmente seu pai? As respostas estavam se formando, mas o tempo estava se esgotando. Neste momento, enquanto o caos estourava ao redor dela, Clara decidiu. Ela tinha que descobrir a verdade. Mas a verdade a levaria aonde?
A sala estava pegando fogo. As paredes pareciam ceder sob a pressão. Com a foto na mão e a mente em turbilhão, Clara olhou para Lúcia, para seu pai e para o policial que aguardava uma resposta. O que ela faria agora? Quem realmente estava ao seu lado? Enquanto o mundo desmoronava, uma nova jornada estava prestes a começar. E Clara precisava saber com quem poderia contar. Clara estava paralisada, com a foto de sua mãe em mãos e o olhar fixo em seu pai, que parecia um homem dividido entre o desespero e a urgência. O caos ao seu redor parecia distante agora. O que importava era entender aquele novo mundo de revelações. Você está aqui e ela está viva? Como isso é possível? A voz dela tremia, a incredulidade se misturando com uma esperança sufocante. Eu sei que parece loucura, Clara, mas ela nunca esteve completamente fora do nosso alcance. Faz anos que estou buscando uma maneira de encontrá-la. Seu pai explicou, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. Precisamos ir agora. É a única chance que temos. Os gritos dos policiais e o eco dos tiros se misturavam com o coração acelerado de Clara. Mas e a... Lúcia? O que fazemos com ela? E Rodrigo? Ela olhou para a amiga, que parecia em choque, suas mãos tremendo levemente. Lúcia, isso é verdade? Eu não sabia de tudo isso. Lúcia gaguejou. Só sei que eles estão atrás de você, Clara. E do que está escondido nesta foto. Enquanto se preparavam para sair, a tensão no mar era palpável. Teria outro plano se desenrolando? Clara sentiu que havia mais oculto naquela noite. Em um estalo, a realidade pareceu desmoronar novamente, quando um som repentino surgiu do corredor. Uma explosão. A luz piscou e a sala tremeu, fazendo todos se agacharem. Não! O grito de um policial ecoou. E o instante seguinte foi preenchido pela fumaça e pelo caos. Clara cobriu o rosto. A fumaça a envolveu, tornando tudo um borrão. O que estava acontecendo? O que eram aqueles barulhos? Clara não conseguia enxergar. Os rostos ao seu redor se desvaneciam sob a nuvem de destruição. Vamos, Clara! Seu pai gritou, a voz cortando a confusão. Ele puxou a filha, mas quando Clara conseguiu enxergar novamente, ficou pasma. Uma figura encapuzada emergiu da fumaça. Não era o homem que havia ameaçado Rodrigo. Era outra pessoa. Uma mulher. Seus olhos eram familiares. Eles eram os mesmos da foto. Quem é você? Clara perguntou, coração disparando. O que estava acontecendo? A mulher fez uma pausa antes de responder, seu olhar intenso fixo em Clara. Eu sou Sofia, sua mãe. As palavras a atingiram como um soco. A sensação era esmagadora. Era ela, a única que Clara sonhou em encontrar e a que sempre sentiu que fazia falta. Mas ali estava ela, com uma expressão de tristeza e algo mais profundo, algo como lividez. Clara não sabia se deveria sentir alegria ou terror. Mas você está... Viveu esse tempo todo? Clara estava confusa, as lembranças da infância inundando sua mente. Por que você não voltou? Não foi escolha minha. Você precisa entender o que sua família fez, o que Rodrigo fez e por que todos estão atrás de você, Sofia explicou. Mas antes que pudesse continuar, um grito de dor cortou a sala. Um dos policiais caiu, atingido de raspão, o sangue tingindo o chão. Clara viu Rodrigo, mais uma vez. Parece que havia jogado Lúcia na frente dele como um escudo. O horror transformou-se em um grito silencioso. Rodrigo, por quê? Clara estava em choque, mas não havia tempo para processar. O que a mãe teria a dizer? A verdade era maior do que um simples encontro. A vida que conhecia estava desmoronando à sua frente. Clara, precisamos sair! Seu pai insistiu, puxando-a. Mas Sofia finalmente revelou o que havia guardado por tanto tempo. Precisamos de você, Clara. Você é a única que pode acabar com isso. O momento parecia estar se arrastando. O que quer dizer? Acabar com quê? A mente dela corria enquanto tentava entender a gravity da situação. Então, um tiro. Clara fechou os olhos, ouvindo o estrondo e a confusão.
O corpo de Lúcia caiu do lado e todos ficaram imóveis. A sala mergulhou em um silêncio que cortava. A fumaça se dissipou um pouco. E Clara percebeu que, em meio a todos os gritos e golpes, tinha encontrado algo novo. Um novo temor. Rodrigo tinha se voltado contra os que acreditava proteger. As revelações começaram a sufocar sua razão. Clara, onde você está? A voz de Sofia gritou. Mas a imagem dela e das pessoas ao seu redor começou a se desfazer. Clara estava presa em um pesadelo, apenas querendo acordar. Mas agora, o que ela tinha nas mãos era mais do que uma decisão. Era uma escolha de vida ou morte. E, com um nó na garganta e a sensação de que tudo ia se concentrar em um instante, Clara tomou uma posição. E não sabia se seguiria sua mãe ou se permitiria que Rodrigo a puxasse para a escuridão. O desespero era palpável, e no último segundo a reviravolta estava em sua direção. O que acontecerá com aqueles que decidissem lutar? Clara estava paralisada, com a foto de sua mãe em mãos e o olhar fixo em seu pai, que parecia um homem dividido entre o desespero e a urgência. O caos ao seu redor parecia distante agora. O que importava era entender aquele novo mundo de revelações. Você está aqui e ela está viva! Como isso é possível? A voz dela tremia, a incredulidade se misturando com uma esperança sufocante. Eu sei que parece loucura, Clara, mas ela nunca esteve completamente fora do nosso alcance. Faz anos que estou buscando uma maneira de encontrá-la. Seu pai explicou, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. Precisamos ir agora. É a única chance que temos. Os gritos dos policiais e o eco dos tiros se misfuravam com o coração acelerado de Clara. Mas e a Lúcia? Que fazemos com ela? E o Rodrigo? Ela olhou para a amiga, que parecia em choque, suas mãos tremendo levemente. Lúcia, isso é verdade? Eu não sabia de tudo isso, Lúcia gaguejou. Só sei que eles estão atrás de você, Clara, e do que está escondido nesta foto. Enquanto se preparavam para sair, a tensão no ar era palpável. Teria outro plano se desenrolando? Clara sentiu que havia mais oculto naquela noite. Em um estalo, a realidade pareceu desmoronar novamente, quando um som repentino surgiu do corredor. Uma explosão. A luz piscou e a sala tremeu, fazendo todos se agacharem. Não! O grito de um policial ecoou, e o instante seguinte foi preenchido pela fumaça e pelo caos. Clara cobriu o rosto, a fumaça a envolveu, tornando tudo um borrão. O que estava acontecendo? O que eram aqueles barulhos? Clara não conseguia enxergar. Os rostos ao seu redor se desvaneciam sob a nuvem de destruição. Vamos, Clara! Seu pai gritou, a voz cortando a confusão. Ele puxou a filha, mas quando Clara conseguiu enxergar novamente, ficou pasma. Uma figura encapuzada emergiu da fumaça. Não era o homem que havia ameaçado Rodrigo. Era outra pessoa, uma mulher. Seus olhos eram familiares. Eles eram os mesmos da foto. Quem é você? Clara perguntou, o coração disparando. O que estava acontecendo? A mulher fez uma pausa antes de responder, seu olhar intenso fixo em Clara. Eu sou Sofia, sua mãe. As palavras a atingiram como um soco. A sensação era esmagadora. Era ela, a única que Clara sonhou em encontrar e a que sempre sentiu que fazia falta. Mas ali estava ela, com uma expressão de tristeza e algo mais profundo, algo como lividez. Clara não sabia se deveria sentir alegria ou terror. Mas você viveu esse tempo todo? Clara estava confusa, as lembranças da infância inundando sua mente. Por que você não voltou? Não foi escolha minha. Você precisa entender o que sua família fez, o que Rodrigo fez e por que todos estão atrás de você, Sofia explicou. Mas antes que pudesse continuar, um grito de dor cortou a sala. Uma das policiais caiu, atingida de raspão, o sangue tingindo o chão. Clara viu Rodrigo, mais uma vez. Parece que havia jogado Lúcia na frente dele como um escudo.
O horror transformou-se em um grito silencioso. Rodrigo, por quê? Clara estava em choque, mas não havia tempo para processar. O que a mãe teria a dizer? A verdade era maior do que um simples encontro. A vida que conhecia estava desmoronando à sua frente. Clara, precisamos sair! Seu pai insistiu, puxando-a. Mas Sofia finalmente revelou o que havia guardado por tanto tempo. Precisamos de você, Clara. Você é a única que pode acabar com isso. O momento parecia estar se arrastando. O que quer dizer? Acabar com o quê? A mente dela corria, enquanto tentava entender a gravidade da situação. Então a porta da sala foi empurrada com violência, revelando a figura do homem mascarado. O que você está fazendo aqui? A voz dele era fria e calculista. Ela não deveria saber a verdade ainda. Clara sentiu uma onda de horror. Você está por trás disso? O que você quer comigo? O homem começou a rir. Um som que enviou arrepios pela espinha de Clara. Ah, minha querida, você é muito mais do que imagina. Você não é apenas filha de Sofia. Você tem um papel muito maior a desempenhar. O tempo parecia congelar. O que ele estava dizendo? A luz em torno dela estava piscando, sua vida inteira começando a se desmoronar em uma fração de segundo. E então, como uma bomba, ele revelou: você é a única herdeira de um legado que envolve o que eu chamo de o jogo, e você não tem escolha a não ser jogar. Nesse momento, o chão se abriu debaixo dela. O que você está dizendo? O que é o jogo? As palavras saíram sussurrando. Ah, Clara, sua vida seria muito mais interessante se soubesse, mas a decisão não é minha. Ele olhou para Rodrigo e continuou. E os dias de acolhimento da verdade estão contados. E o que você escolher pode determinar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Clara estava em choque, sem saber em quem confiar. Agora tudo estava em jogo. Tinha que escolher o que fazer. E com essas revelações, o que mais estava escondido? Enquanto o caos a envolvia, uma nova jornada estava prestes a começar. E a única certeza que tinha era que ninguém estava seguro, nem mesmo ela. Clara estava paralisada, o coração acelerado e a mente em um turbilhão. O que o homem mascarado disse-a deixou atordoada. A ideia de ser parte de algo tão grandioso e ao mesmo tempo aterrorizante a consumia. Você não pode estar falando sério, ela murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. Mas ele continuou, com uma calma inquietante. Sim, Clara, você é a chave para o legado da sua família. O jogo não é apenas um jogo. É uma batalha de poder, e você está no centro disso. Suas palavras reverberaram, como um eco em sua mente. Ela olhou para o rosto de sua mãe, que parecia uma mistura de orgulho e medo. Sofia não disse nada, e a pressão aumentava. Clara sentiu o peso daquela expectativa sobre seus ombros. O que ela deveria fazer? Mas antes que pudesse pensar mais, uma nova explosão irrompeu do corredor. O som a fez saltar e tudo ao seu redor desmoronou em uma nova onda de caos. O chão tremeu sob os pés e uma parede desabou, fazendo todos se jogar ao chão. Clara se virou, tentando buscar uma saída, mas um pedaço de entulho caiu perto dela. O desespero estava no ar. E a certeza do que quer que fosse o jogo dissolveu-se em uma sombra crescente de medo. O homem mascarado sumiu na fumaça, e a única certeza que restava era que tudo estava mudando. Clara, agora! Seu pai gritou, puxando-a para cima. Mas a tensão estava palpável. Rodrigo, que parecia ter se recuperado do choque inicial, se moveu rapidamente, olhando ao redor. Ele estava desesperado para se salvar. Mas algo no fundo do olhar dele a fez hesitar. Rodrigo, você foi atrás de nós. O que você realmente quer? Sua voz tremia. Seu instinto a alertava. Você não está apenas tentando se salvar. Eu estou tentando salvar todos nós. Ele rebateu. Mas havia um tremor em sua voz que Clara não conseguiu ignorar. Naquele momento, algo se desenrolou. Ao longe, gritos e disparos ecoavam. E alguém... uma figura obscura surgiu,
ofuscada pela poeira. Então, tudo aconteceu muito rápido. A mulher mascarada que enfrentava Rodrigo fez um movimento rápido e, com uma precisão cirúrgica, disparou contra ele. Mas era um tiro que visava não apenas um corpo, mas a verdade. O corpo de Rodrigo caiu com um impacto pesado no chão, e o silêncio caiu como um véu pesado. O que ninguém esperava aconteceu. O rosto de Clara se contorceu em horror, e a imagem que ela tanto temia se materializou diante dela. Rodrigo, não! O eco de sua voz ressoou na sala, misturado ao grito de desespero que brotava de seu coração. Ele não era o que parecia, Clara! A mulher mascarada declarou, a voz preenchendo o espaço enquanto Clara se via cercada por uma maré de emoções. Você tem que entender a verdade. Clara olhou para a mãe, os olhos de Sofia refletindo uma compreensão profunda, mas também um desgosto. Ele estava trabalhando contra você, Clara. A voz dela era um sussurro, mas a força estava lá. Mas a reviravolta estava apenas começando. No momento em que a cena se estabilizava, um dispositivo nos pés de Rodrigo começou a apitar. Uma luz vermelha piscando. Não, não pode ser! Clara gritou, enquanto seu coração afundava. A revelação era aterradora. O que era aquilo? É uma bomba. O pânico tomou conta. Clara nunca pensou que isso poderia acontecer. Nesse instante, a sala preencheu-se com a sensação de um mundo desmoronando. O que era o jogo? Que tipo de pessoas eles eram? E agora, a vida dela está em jogo. Sentindo o nó na garganta, Clara se virou para sua mãe. O que eu faço? Mas antes que pudesse ter uma resposta, o tempo parecia derreter. A tensão crescia e uma escolha brutal se formava. A fumaça se dispersou rápido, e os olhares se cruzaram, enquanto as sirenes ao longe ganhavam volume. Em um dia que começou como qualquer outro, tudo parecia desmoronar em um turbilhão. Clara já não sabia mais em quem confiar. Sua própria história estava tendo um desvio que ela nunca desejou. Ela respirou fundo. O instinto de luta hesitava, mas a urgência a puxava. Eles tinham que sair e descobrir o que estava realmente acontecendo. As consequências daquela noite apenas começavam. A pressão da dúvida e da incerteza se instalou. O que viria a seguir? Clara sabia que a verdade era mais perigosa do que qualquer jogo, e a única certeza que tinha não a deixava em paz. A história dela estava no fio da navalha, e qualquer movimento errado poderia custar tudo. Clara estava paralisada. O som ensurdecedor de mais uma explosão reverberou pela sala, quase como se o universo estivesse desmoronando ao seu redor. O corpo de Rodrigo estava no chão, e aquilo não era apenas uma morte. Era um aviso. As peças do quebra-cabeça começavam a se reunir de uma forma horrível e trágica. Rodrigo. Sua voz saiu como um sussurro. O nó na garganta era doloroso. O jogo começou, Clara! Gritou o homem mascarado, ainda pairando no ambiente caótico. A visão do quarto em chamas, da fumaça espessa e dos rostos assustados deixava Clara em pânico. Mas algo dentro dela começou a despertar. Era como se uma centelha de determinação, que estava adormecida, agora ardia forte. Vamos! Precisamos sair! Seu pai a puxou para longe, mas a imagem de Rodrigo caindo ainda martelava em sua mente. Não era só sobre ele. Era sobre tudo. O jogo. A verdade. Preciso entender. Não é hora para questionamentos. O tempo está correndo. Seu pai exclamou, os olhos arregalados. Clara olhou para sua mãe, que parecia uma sombra agora, mas com um olhar intenso. Lanterna em meio à escuridão. Clara, você é mais forte do que imagina, falou Sofia, sua voz cheia de emoção, enquanto as chamas dançavam ao redor. Use isso. Confronte a verdade. Não fuja dela. Um estremecer atravessou o coração de Clara. Entre pedir ajuda e fugir estava a decisão mais difícil de sua vida. Mas no fundo ela sentia que estava finalmente no controle. Não posso correr mais.
Eu vou ficar, gritou, a adrenalina pulsando, e assim, Clara se virou para o homem mascarado. Se você quer jogar, então vamos jogar. A confusão se transformou em determinação. O impacto de sua declaração ecoou pela sala, e todos olharam para ela, abismados. Mas então, outro tiro. O som agudo cortou o ar, e mais uma batalha se desenrolou diante dela. Sirenes se aproximavam, uma cacofonia de gritos se misturando ao ambiente. Mas Clara não recuou. As verdades do passado a levaram até aqui, e não havia como voltar. Você realmente acha que pode mudar algo? O homem mascarado se aproximou, um sorriso irônico nos lábios. Sua confiança ameaçadora. Sim, porque eu sei quem sou. E, acima de tudo, sei o que quero. As palavras de Clara flutuaram no ar, um mantra de força. Ela alcançou a caixa trancada, segurou-a firme. Essa é a minha chave, não a sua. Um brilho surgiu nos olhos dele, como se um novo jogo estivesse se formando em sua mente. Mas antes que pudesse responder, os policiais começaram a invadir a sala, prontos para desmantelar a situação. E tudo o que Clara poderia pensar era na verdade escondida, no legado que a aguardava. Clara, agora! Gritou seu pai, puxando a mão dela. Com um último olhar para Lúcia, uma onda de tristeza a atingiu. Eu espero que você encontre sua verdade, amiga. Aquilo partiu seu coração, mas agora não era hora para hesitações. O sentimento de um futuro incerto se espraiou, mas com determinação, Clara escolheu seguir em frente. Os policiais cercavam a sala, prontos para agir. Clara respirou fundo e seguiu em frente com sua família. O caos estava acontecendo atrás dela, mas uma nova chama de esperança começava a queimar. Uma jornada estava apenas começando, e a última imagem que viu foi a do homem mascarado cercado pela polícia. Seu olhar penetrante ficando para trás, como se o jogo nunca tivesse terminado de fato. Clara sentiu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E no fundo, sabia que seu destino estava em suas mãos. Agora que você chegou até aqui, eu tenho um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão vir por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não esqueça de esmagar o botão de like agora. A sua interação alimenta o algoritmo e ajuda a manter esse conteúdo incrível vivo. Ah, e eu quero ouvir tudo de vocês. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acham que vai acontecer a seguir. Compartilhem este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você realmente se importa.